Fala, meus queridos, beleza? Uma explicação de algumas coisas do jogo e vamos diretamente para os elementos. E para isso eu vou usar um site bem legal, o Lightbringer Assistant, que ele tem bastante informação, mas vamos direto para lá. Descer um pouquinho, chegar onde a gente quer, que são o círculo dos elementos, o roda dos elementos, que dá para a gente entender como é que os elementos funcionam. De forma geral são 8 elementos e cada elemento tem ele é forte contra alguma coisa e fraco contra outra. Então ele segue essa ordem. O arcano, forte contra o sagrado, contra o holy, fraco contra o darkness. O holy, forte contra o físico e fraco contra o arcano. O físico, forte contra o nature e fraco contra o holy. Nature forte contra o lightning, fraco contra o físico. O lightning forte contra a água e fraco contra o nature. E a água forte contra o fogo e fraco contra o lightning, o fogo forte contra o darkness, fraco contra a água, e fechando o círculo, o darkness é forte contra o arcano e fraco contra o fogo. Basicamente isso. Essa questão de ser forte ou fraco é bonificação de 5%, bonificação ou penalidade no caso, né? Então a questão do fogo, o fogo é forte contra o darkness, então cada peça do item que você usa do elemento fogo, você vai ter um bônus de 5% do poder se o seu alvo, a missão que você estiver for do elemento Darkness. Mas se ela for do elemento água e você estiver usando uma peça de fogo, você vai ter 5% a menos de poder. Lembrando que o set completo são 10 peças, então você pode chegar a 50%, tanto de bônus quanto de penalidade. Beleza? Então é basicamente decorar, não tem muito que entender, você só entende essa questão da penalidade ou do bônus. Aí quanto coisas que não estão diretamente ligadas, por exemplo, fogo com physical, não tem nem bônus nem penalidade, é zero. Então, se você tiver um set tudo de fogo, se tiver poder suficiente para missão de physical, não vai ter problema nenhum, beleza? E segunda coisa do vídeo é efeitos. São 5 categorias de efeito, que são os tiers. É o que a gente chama dos tier dos itens. Provavelmente você vai ver muita coisa falar, compra um tier 6, um 7 tier 6, um 7 tier 6, mas como é que eu vejo qual é o tier? Fora especificamente do Tier 6, o Tier 6 é uma outra categoria. Todos os outros itens você descobre ele pelo efeito do item. Então, Tier 1 Desarme, Tier 2 Silence, Slow, Blind, Provoke, Tier 3 Weakness, Fear, Sleep, Armor Reduction, Tier 4 Stun, Damage Overtime, Heal, Counter. E o Tier 5 Invisible, Barrier, Frenzy e Life Steal. E o Tier 6, como é que é? O Tier 6 é o seguinte, todos os itens Tier 6, eu vou entrar aqui no mercado. Todos os itens Tier 6, eles são 7 itens. Você marca essa opção aqui quando quer procurar um item Tier 6. Então vamos procurar aqui uma opção, itens de Physical para uma classe Warrior. Pesquisando. Bom, vamos pegar esse aqui como exemplo. Então, a pessoa está vendendo o set completo do Tier 6. Como é que a gente sabe? 7 item. O do Warrior se chama esse Raging Fury, porque é um item, um set que ele dá um bônus de ataque, que é o atributo principal do Warrior. Então, tudo que é Tier 6, ele é 7 item. Tá vendo? Todos os itens são dessa mesmo set. E você equipando 7 itens iguais, você ganha o bônus máximo de ataque. Por isso que ele é tão indicado para você esse começo, porque é o melhor item, é o melhor nível de item do jogo, certo? Quanto aos outros itens, eles têm uma diferença de fora do Tier 6, beleza? Eles têm uma diferença de poder. Então o item Tier 2 ele é um pouquinho mais... Os atributos dele são melhores do que o do Tier 1, o Tier 3 é melhor do que o Tier 2, o do Tier 5 melhor que o Tier 4 e seguindo a ordem.
E, logicamente, o do Tier 6 é melhor que todos eles. Sendo que o do Tier 6 ele pode ter qualquer um desses atributos, qualquer um desses efeitos. Certo? Então, se a gente voltar lá no mercado, a gente pode ver, ó, todos esses itens são Tier 6. Como é que eu sei disso? De novo, pelo set. Por exemplo, esse aqui é um set de Paladino. Set Judgment. Então, todos eles vão ter o atributo principal do Paladino, Inteligência. E já pode ver, esse aqui é um set de Físico com Damage Overtime. Se a gente pesquisar um outro set aqui, ó, um set de Físico com Invisibilidade, com Cegueira, perdão. Que, em tese, é um efeito Tier 2. O Damage Overtime é um efeito Tier 4. E aqui, ó, esse aqui é um efeito Tier 5, o efeito Lifesteal. Mas, se tratando de item Tier 6, a questão do tier do efeito não vai importar. Todos esses itens têm os mesmos atributos. Vamos pegar aqui para ver. Ó, uma espada de Warrior. Olha lá em cima ali o power dele, 160 e 2 de cada atributo, certo? Vamos pegar a mesma espada, só que com um efeito Tier 5, no último tier. Olha lá, mesma coisa, 162 de atributo, beleza? Então, a questão dos efeitos é essa. Se a gente for no mapa do jogo, e agora a gente vai usar um outro site que é bem legal também, que é o Lightbringer Map. É um mapa que você dá para dar zoom no jogo, coisa que dentro do jogo não está, que você mostra tudo e você pode filtrar todas as informações, o tier dos inimigos, os elementos e tal. Então, basicamente, todos as missões dos inimigos, ou ele tem um elemento, ou ele tem o efeito, ou no caso dos bosses, que é a caveirinha, ele tem os dois, elementos e efeitos. No caso dos elementos, vai mostrar o elemento que a missão é. Então, no caso do boss, desse boss aqui, um boss Tier 4, ele é do elemento fogo. E no caso dos efeitos, é a fraqueza dele. Então, ele tem a fraqueza do elemento Fear e a fraqueza do elemento Armor Reduction. Só que ele é um boss do elemento fogo. Qual é a fraqueza dele? Seguindo, aqui nesse site também tem aqui em cima, ó, elemento fogo, qual é a fraqueza? Água. Então, para você ter a fraqueza total deles, deveria ter um set de elemento água com Fear ou Armor Reduction, certo? Os bosses, como eu falei, eles têm elemento e efeitos. Os templos, que é onde você dropa as pedras, eles só contam o elemento. Então esse aqui é um elemento de sagrado, você deveria, para ter o máximo proveito, usar um set de elemento arcano. O efeito pouco importa. No caso das dungeons, de XP é o contrário, ela não conta o elemento, mas conta o efeito. Existem dungeons, vamos aqui, ó, aproveitar o mapinha, dungeons para todos os efeitos do jogo. Então, se você tiver um set completo de um efeito, você põe nessa dungeon que você vai upar muito rapidinho. A única diferença, assim, prática entre elementos e efeitos é que o elemento ele conta desde o item com nível 1. Porém, o efeito vai contar quando você upar o item para o nível 15 com as pedras elementais de determinado elemento. Então, por exemplo, essa luva é uma luva de fogo com Damage Overtime. Você pode ver aqui que está tudo desabilitado, inclusive o elemento, que é a última camada. Mas se a gente pegar o chapéu que está no nível 15, ele vai estar todo habilitadinho, inclusive o elemento. Mas a espada, por exemplo, a espada está nível 12. A espada eu fui habilitando, habilita de 3 em 3 níveis, só que o efeito é desabilitado. Por quê? O efeito só no nível 15. Beleza? Então não adianta, ó, uma calça nível 11, também o efeito desabilitado. A bota nível 12, efeito desabilitado. A armadura e o chapéu que estão no nível 15, que é a borda laranja, o efeito está habilitado.